O café da nossa gente. Pois bem, hoje nós estamos iniciando duas novas parcerias aqui muito importantes na Rede Lance. E a primeira delas, para você ouvinte e telespectador, é que nós estamos aqui com o médico, o Dr. Gabriel Lacerda, que a partir de hoje terá um quadro aqui com a gente e nós vamos falar um pouco de saúde a partir de agora com ele e dos atendimentos que a sua clínica vai oferecer em Formosa e para a região. Exclusivo Lance. A partir de agora, então, 7h38. Café com notícia e a entrevista do dia. Dr. Gabriel Lacerda, bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço extremamente. Quem é o Dr. Gabriel Lacerda? Então, eu sou médico, eu formei em 2014 na Universidade Estadual de Santa Cruz, ela fica lá em Ilhéus, na Bahia, e desde que eu já formei um pouco intrigado com a visão tradicional da medicina, Fábio. Por quê? Eu fui diagnosticado com pressão alta aos 21 anos de idade, ainda durante a faculdade de medicina. E quando eu tive esse diagnóstico, eu fiz todos os exames para saber se não tinha uma causa secundária e disseram que não tinha, que é o que a medicina chama de hipertensão essencial ou primária. Ou seja, eu não sei a causa e diagnóstico definido, você tem que tomar remédios o resto da vida. E eu me vi jovem, aos 21 anos de idade, tendo que tomar 2 classes de medicamentos com vários efeitos colaterais, que quando eu li a bula eu falei, nossa, eu fiquei muito triste com aquilo. Os efeitos colaterais incluíam problemas hepáticos, problemas renais, possibilidade de disfunção erétil. E eu falei, nossa, não tem uma explicação, eu já tenho que tomar remédios. Foi quando eu tranquei minha faculdade, eu morei fora durante 1 ano, eu morei em Cambridge, na Inglaterra. Eu fiz uma imersão para fazer faculdade lá no Reino Unido. Só que mesmo sendo aceito para fazer faculdade lá no Reino Unido, eu decidi voltar e finalizar no Brasil minha faculdade. E por quê? Porque eu descobri que a medicina tradicional, a grade curricular, a base dela era a mesma na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. E que se eu quisesse um caminho um pouco diferente, eu teria que fazer isso depois que eu formasse. Que foi quando eu, depois de formado, eu passei a emergir nas áreas de especialização. Além das tradicionais de endocrinologia e nutrologia, eu passei a emergir em outras áreas que envolviam conceitos de longevidade, medicina anti-envelhecimento, medicina preventiva. Então, é aí que eu me encontro hoje com essa atuação já há 6 anos, com mais de 6 mil pacientes atendidos, e trazendo um pouco desse conhecimento, essa experiência prática, essa vivência. E o que, finalizando minha história, né? Eu apliquei primeiramente em mim, consegui reverter minha hipertensão. Hoje eu tenho a pressão melhor controlada do que todos os anos que eu tomei remédio, mas usando esses conhecimentos eu consegui reverter. Eu apliquei aí para minha família e hoje para meus mais de 6 mil pacientes atendidos. 7h40, a Rosana Caetano Ribeiro do Vale está dizendo prazer em estar aqui te ouvindo, doutor. Pois bem, Maurício Marques de Figueiredo, professor, e a sua pergunta. Bom dia, doutor Gabriel Lacerda. Essa área, para mim, de nutrologia, né, ela para mim é algo nova, né, algo bem... Eu tive conhecimento dessa especialização, dessa especialidade da medicina há pouco tempo. Eu queria que o senhor falasse para a gente um pouquinho a respeito dela, que eu já me consultei e já usei esses conhecimentos. Que bom, não, mas que bom que as pessoas estão buscando conhecer e entender um pouco mais dessa área. E a nutrologia, até hoje, não só o senhor, mas também diversas pessoas me perguntam, ele é um nutricionista, ele é um médico, com o que ele trabalha? Eu pensei que fosse um profissional da área de nutrição. Então, a nutrologia veio para trazer para a área médica a importância da alimentação, a importância que os alimentos constituem na nossa saúde como um todo, né? Então, tinha aquela frase clássica, você é o que você come, mas a gente adapta ela agora. Eu digo para vocês, é muito importante. Você é o que você come e você absorve. Por quê? Descobriu-se muito nesses últimos 20 anos que o seu intestino tem uma função crucial na sua saúde e ele precisa estar desinflamado para você absorver nutrientes. E esses nutrientes vão ser os tijolinhos, os cofatores para você ter saúde como um todo, ter saúde física, ter saúde mental, ter seus hormônios equilibrados. Então a nutrologia, ela tem vários segmentos, ela abrange para a nutrologia da área hospitalar, então a nutrologia enteral, pessoas que às vezes não podem se alimentar pela boca e às vezes fazem uma gastrostomia ou alimentação parenteral ou endovenosa, que é através da veia, pessoas quando estão internadas. E tem a nutrologia para a área de suplementação, saúde, bem-estar, para a pessoa que quer envelhecer com saúde, para a pessoa que quer desempenhar melhor numa prática esportiva, ter um melhor desempenho esportivo, tem a nutrologia esportiva. Então ela vem com alimentação e suplementação, respondendo a pergunta do senhor, acrescentar na saúde das pessoas. Então, de forma a complementar e talvez atingir resultados que os remédios, por vezes, não atingiriam. Então, ou até
atingiriam em um segundo momento, a gente podendo antecipar isso e evitar o uso de medicamentos. Então, essas áreas envolvem também a nutrologia, que é uma área médica, uma especialidade médica, tá? Pois bem, nós estamos com o Leonardo Alves da Silva, a turma lá da Policlínica está mandando um grande abraço para o senhor da família Policlínica. Obrigado. Estão na audiência nossa, igual algumas UBS. O pessoal da UBS aqui, a Rosária lá da UBS da Formosinha, também está mandando um abraço. Muito obrigado pela super audiência. Divininho Ramos, pelo Google Meet, e a sua pergunta ao doutor Gabriel Lacerda. Bom dia, doutor. Bom dia, doutor Gabriel. Um prazer falar com o senhor. Eu ouvi aí nos bastidores o senhor dizendo que o senhor veio da Bahia, de Ilhéus, passou por Goiânia, Brasília. Eu gostaria de saber, né, por que escolheu Formosa, né, para estar aqui conosco. Bom, né? Eu fui muito feliz, o Centro-Oeste me recebeu muito bem, por incrível que pareça, há uma conexão muito grande entre o baiano e o goiano. Eu vejo na receptividade, no acolhimento, realmente num posicionamento até para receber pessoas de outros estados, diferente do que a gente vê em outros estados. Então, um estado muito bom, sou muito feliz de estar aqui hoje no estado do Goiás. Inicialmente eu vim por um concurso médico, né? Eu atuo também com perícia médica, sou médico perito da Polícia Civil. E aí, depois que eu segui minhas áreas de especialização e que passei a ter consultório em Goiânia, eu vi também a possibilidade de expandir. Foi quando eu conheci minha esposa, a gente se conheceu, nós selamos uma união e decidimos aqui implantar em Formosa e tivemos uma receptividade, uma aceitação muito grande pela população. Então, a gente fincou raízes aqui, familiares, raízes profissionais, aqui também em Brasília, estamos hoje atuando e estamos muito felizes com isso. Então, por esse motivo, tanto pela receptividade quanto pelos laços familiares que nós temos aqui hoje também na região, e estamos muito felizes em estar também atuando aqui em Formosa. Ô Divininho, nós teremos na quarta-feira a esposa dele, que vai falar com a gente aqui, mas só para o senhor se antenar, ele é da tradicionalíssima família, a sua senhora, dona Mariana, que estará aqui, do meu amigo Zé Humberto, certo? Querido Zé Humberto, que é filho do Zé Neto. Que a gente tem aí uma menção aí do meu querido saudoso Falso, que a gente teve uma grande amizade, que esteve com a gente lá na festa do Divino, que foi imperador, né, Divininho? Então, para você viajar um pouco aí nessa família maravilhosa, inclusive meu amigo Gabriel Oliveira está aqui. Um grande abraço para esse cara especial e ótimo profissional, meu amigo Gabriel. Um beijo no seu coração, Gabriel, para a Raira, para todo mundo nos ouvindo aí. Oi, Gabriel, estou aqui te ouvindo. O Ivonilson Pereira, a live tá bombando, 236 pessoas só no Facebook, outras tantas aí no YouTube. Maurício Marques de Figueiredo, e a sua pergunta? Pois é, em relação à questão da diferença, ou se elas se complementam, a endocrinologia e a nutrologia, porque eu de forma leiga, eu penso que a nutrologia ela é mais de hábitos de alimentação, dessa situação de acompanhamento. Já a endocrinologia entra mais com questão de medicamento. É isso ou não? Excelente pergunta, Maurício. Então, realmente, é uma distinção muito, muito interessante entre as duas áreas de atuação, a endocrinologia e a nutrologia. E a endocrinologia, de fato, tradicionalmente, ela situa ao redor dos desequilíbrios hormonais. Então, a pessoa que já se encontra desequilibrada e que precisa repor os hormônios, seja nas grandes quedas hormonais, na masculina, a andropausa, a queda da testosterona, na feminina, que é a menopausa, a queda do estradiol, do estrogênio, da progesterona e também da testosterona, elas podem ser repostas hoje de forma isomolecular ou bioidêntica. A gente pode repor os hormônios de forma segura e eficaz com diversos benefícios à saúde, além da correção dos grandes desequilíbrios, os problemas endócrinos como tireoide, hipotireoidismo, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, resistência à insulina, síndrome de ovários policísticos. Então, esses vários, hipertireoidismo, vários desequilíbrios hormonais podem ser corrigidos com medicamentos. Então, é muito bacana a gente poder trabalhar com os dois lados, suplementar quando possível e remediar quando necessário. Então, é isso que a nutrologia complementa a endocrinologia e a endocrinologia complementa a nutrologia. Como eu falei, às vezes o paciente já chega num momento que só suplementar não é suficiente e a gente precisa corrigir esses desequilíbrios. E é por isso que eu falo que eu tenho 3 grandes pilares na minha atuação em consultório, que é desinflamar, desintoxicar e reequilibrar o corpo. Então, para desinflamar, detoxificar e, quando necessário, reequilibrar, a gente tem que entrar um pouco mais do que só olhar exames e passar um remédio. Eu tenho que perguntar sobre alimentação, sobre saúde do intestino, sintomas gastrointestinais, hidratação, qualidade do sono,
nível de exercício físico, nível de estresse, olhar os níveis dos hormônios ou marcadores de inflamação nos exames e saber se a pessoa usa medicamentos ou suplementos. Porque todos esses, um deles ou o conjunto deles, pode ser o gatilho para a doença, pode ser o gatilho para o problema de saúde, que às vezes não é a doença, mas a pessoa convive anos e anos com falta de energia, com indisposição, com queda de cabelo, com unhas fracas, com raciocínio ruim, com azia, queimação, digestão lenta e pensa que, não, eu não tenho um diagnóstico de uma doença, eu não tenho o que fazer. E a nutrologia vem para complementar isso. Ele está falando da gente. E essas reposições hormonais, elas trazem, segundo aqui as suas especialidades, uma longevidade, ou seja, você consegue viver mais. Tem um estudo aí que o Nicolas pode pesquisar, que ontem saiu em quase todos os estados, dizendo que a maioria dos brasileiros e brasileiras hoje vivem mais do que 65 anos. Né? E Goiás está, se eu não me engano, é o segundo maior estado hoje que se vive mais. Reportagem de ontem, pela revista Exame, e aí mandou setorizados. E eu vi depois, que vi no Popular e no Jornal Opção, eu vi o Metrópolis também, que é um conceituadíssimo site, que é aqui do Distrito Federal, mas hoje já é o segundo mais acessado do Brasil, trazendo as regiões. E é justamente por causa de tratamentos como esse, doutor Gabriel. Porque a pessoa começa a fazer um acompanhamento com profissionais competentes como o senhor, sério, e ela começa a fazer uma reposição e ela vai ganhando mais tempo de vida e vida de qualidade. É exatamente isso. Parabéns pelo estudo recente. Fiquei muito feliz em saber disso. Não tinha noção dessa informação de que o Goiás se encontra aí como o segundo estado mais longevo, né, que tem maior longevidade do Brasil. Então, realmente escolhi o local certo para pensar e falar mais em qualidade de vida. Então, essa proposta de repor os hormônios ou repor as quedas alimentares, a dificuldade que você passa a ter com o tempo de absorver nutrientes, corrigir esses desequilíbrios, faz parte de ter qualidade de vida. Se você quer fazer parte desse grupo que vai envelhecer, que, como o Fábio colocou aí, acima de 65 anos com qualidade de vida, pode ter certeza, suplementação e até a própria reposição vão ajudar, tanto de hormônios como de nutrientes, vão colaborar muito nesse sentido. Então, o que eu proponho para os meus pacientes, eu fiz para os meus pais. Meu pai, hoje com 80 anos de idade, minha mãe com 67 anos de idade. Todas essas propostas e estratégias que eu trago para os meus pacientes, eu tive antes a coragem, né, e a confiança de aplicar. Tá aí a matéria na tela para o senhor, competente a nossa produção. Muito boa. Tá certo, esse é o tema aí da matéria. País passa a ter mais de 10% da população formada por idosos com 65 anos ou mais de idade, diz o IBGE. E aí, depois o senhor pode desmiuçar, eu vou mandar o link. Tem os estados que hoje têm maior qualidade de vida. O campeoníssimo é o estado da Paraíba, a querida João Pessoa. E aí tem aí, ó, o organograma de idade, de qualidade. Muito bacana. Ao trazer o senhor agora aqui, a gente fez essa pesquisa, né? E eu estou aqui com a Valéria, minha querida amiga Valéria, seu Zé, Dona Carmen, ó. Um beijo no coração da senhora, recuperação, viu? O Gabriel é um médico diferenciado, super capacitado, educado, meu médico. Indico porque fez a diferença na minha vida. É o depoimento da minha querida amiga Alba Valéria. O João Lennon, que está lá na Secretaria de Saúde, está dizendo, professor nota 10, profissional nota 10. Apenas ouço elogios pelos nossos pacientes. Parabéns, maravilhoso trabalho. Sou assistente social do Complexo de Regulador e os pacientes são encantados com o senhor. Um grande abraço, estamos na escuta. Nós temos aqui a Eliane. Bom dia, equipe Lance. Bom dia, doutor Gabriel. A Eliane é a chefa lá da Policlínica. Parabéns pelo seu profissionalismo. O Josinaldo, meu amigo Naldo, bom dia, bancada da Lance, traz esse médico aqui no casarão, um abraço. A Vanessa Santos, estou tendo mais qualidade de vida depois da consulta com o Dr. Gabriel. Obrigado pelo seu depoimento, Vanessa Santos. A Ivanete, levei minha mãe no hospital na semana passada 3 vezes com a pressão 22/10, com dor no braço. Pedir uma ressonância e diz que só havia quando o paciente chega de braço quebrado. Passo pelo ortopedista, impossível, fui para Sobradinho. Como é diferente o tratamento dos pacientes? Eu gostaria de conversar com o governo para tirar minhas dúvidas a respeito do atendimento do hospital e da policlínica. Será que vou conseguir, Fábio? A Rosana Caetano, ele cuida de mim com mais de 60 anos, Fábio. É outro depoimento aqui para o ouvinte e telespectador da Rede Lance de Comunicação. Divininho Ramos, e a sua pergunta, 7h52. Acho que eu vou fazer uma consulta com o doutor agora, doutor Gabriel. O senhor falou agora,
há pouco aí que o senhor descobriu a hipertensão, né, até precocemente na vida do senhor, e que o senhor conseguiu controlar. Eu também sou hipertenso e já tomo medicamento há mais de 5 anos para controlar minha pressão. Existe controle da pressão fora do medicamento? Alguma fórmula aí para o nosso ouvinte que é hipertenso também? Obrigado pela pergunta. Sem sombra de dúvidas, há estratégias que podem ser tanto coadjuvantes ou até protagonistas no tratamento da hipertensão. Cada estágio é estágio. Há estágios ou níveis de hipertensão, há anos de evolução da doença, de história clínica da doença, mas sim, ainda se é pouco falado dos outros mecanismos que levam, porque quando você entende melhor o que causa, você pode atuar mais na raiz do problema. E, por exemplo, tem um hormônio no seu corpo chamado insulina. Você já deve ter ouvido falar que, por exemplo, diabéticos tipo 1 repõe insulina, alguns diabéticos tipo 2 chegam num estágio que precisam repor a insulina. E quando a gente come alimentos com alto índice glicêmico, que é alto índice de subir esse hormônio insulina, seu corpo faz uma retenção de sódio, que é sal. Insulina alta, esse hormônio alto, retém sódio. Sal puxa o quê? Puxa água. O sal puxa água, aumenta a água dentro dos vasos. Mais água dentro de um cano estreito aumenta a pressão. Isso é uma forma que a hipertensão também surge por insulina alta. Então, quando você trabalha em emagrecimento, diminuição dos níveis de insulina, melhora da alimentação, exercício físico, consegue emagrecer esse paciente, às vezes até com medicamentos para o diabetes ou off-label, uso off-label para emagrecimento, você controla uma pressão arterial. Então, quantos e quantos pacientes eu já tive em meu consultório que perderam peso, perderam 5, 10, 15, 20 quilos e diminuíram remédios da pressão ou até interromperam remédios da pressão. Então, assim, a gente nunca pode prometer um resultado divino, mas o que eu posso te dizer é o seguinte, há sim estratégias, a própria suplementação com magnésio, gente, magnésio é um nutriente que seu corpo conhece, magnésio exerce um efeito relaxante no corpo. O magnésio pode sim, quando suplementado na dose correta e bem indicado, e o tipo correto de magnésio, exercer um efeito hipotensor, abaixar a pressão arterial, relaxar os vasos. Então, Divino, respondendo sua pergunta, sim, há estratégias, cada caso é um caso, essa medicina, a medicina que eu proponho exercer é uma medicina personalizada, então não é receita de bolo. O seu gatilho para a pressão alta, às vezes, pode ser a privação de sono. Você pode estar vivendo um momento da sua vida que você passa por tanto estresse que você perde noites, toma muito café, dorme pouco, isso sobe a sua pressão arterial. Foi o que aconteceu comigo. Quando diagnosticaram minha pressão alta na faculdade, aos 21 anos de idade, não levaram em consideração que eu dormia 3, 4 horas por noite, que eu queria manter o estilo de vida, que eu fazia exercício físico, tomava muito café, estudava e dormia pouco e me alimentava mal, e isso subia minha pressão, mas não, o foco principal foi na medicação, mas hoje isso está mudando. Então sim, Divino, cada caso é um caso, mas é possível entrar tratamentos coadjuvantes, além de medicamentos. A Ivanete Ramos de Jesus está dizendo, esse médico aí é excelente, está recebendo um monte de elogio, mas é difícil demais conseguir uma consulta com ele. Ele faz consulta em alguma clínica particular, você está sabendo? Aí a Vanessa Santos está dizendo, eu fiquei sabendo que ele irá abrir uma clínica na cidade de Formosa. Qual será o nome da clínica? É verdade? Quero marcar uma nova consulta nessa nova clínica. Vai ter isso mesmo? Tá aí a pergunta. Então, respondendo a sua pergunta, de fato, eu e minha esposa, a doutora Sabrina Ribeiro, nós estaremos montando uma clínica aqui, o Instituto La Santé do francês, que é saúde em francês, onde nós vamos trazer essa visão de saúde, sim. Vamos trazer a endocrinologia, a dermatologia, uma parte nova da suplementação, que é a soroterapia, a possibilidade da pessoa fazer vitaminas, nutrientes diretamente através da veia, ou seja, pulando essa grande barreira que é o intestino na absorção. Vamos trabalhar com mesoterapia, que é tratamentos capilares. Vamos trabalhar com laser, teremos Ultraformer 3, teremos laser, ozonioterapia. Então, muita coisa virá nessa nova clínica, vai ser um prazer receber vocês lá nesse espaço. Então, para complementar hoje a minha atuação em Formosa, eu gostaria, claro, sempre de poder atender todos os pacientes, então a gente tenta manter uma agenda o mais flexível possível, mas dentro desse contexto eu espero em breve estar podendo ter a honra de cuidar da sua saúde, tá? Pois bem, doutor Eliomar está perguntando para o senhor, doutor Gabriel, o seu trabalho inclui avaliação de interação de alimentos? Também inclui a interação e a competência de alimentos versus medicamentos? Perfeito, definitivamente. Existem alimentos inflamatórios, tem alimentos que inflamam seu corpo. E se eles inflamam seu corpo, eles inflamam seu intestino. O intestino é como uma barreira semipermeável, como se fosse um filtro. Quando você inflama o seu intestino com alimentos inflamatórios, você causa um quadro chamado hoje de hiperpermeabilidade intestinal. É como se esse filtro seu passasse a ser permeável mais do que ele deveria. Quando passam substâncias tóxicas, gera um quadro chamado endotoxicemia, toxicidade de dentro
dentro do seu corpo. E sim, alimentos e medicamentos podem ter uma relação e alimentos podem exercer efeitos terapêuticos no seu corpo. Pensa, como assim? Eu posso ingerir um alimento que pode trazer benefícios para mim? Sim, há alimentos que desinflamam o seu estômago, há alimentos... Quem não ouviu falar do mamão, por exemplo? O mamão melhora a motilidade intestinal, vou tomar mamão para o meu intestino preso. Mamão é rico em papaína, é de onde hoje a gente vê enzimas digestivas que vêm do mamão papaína. Então sim, alimentos têm efeitos terapêuticos, inclusive digestivos. Então muito cuidado que você coloca no seu corpo. Eu prezo por essa alimentação que eu chamo anti-inflamatória de baixo índice glicêmico. No primeiro momento, meu paciente chega, eu falo, olha, se ele chega com alimentação muito inflamatória, seu foco é desinflamar. Agora não é nem controlar a quantidade de calorias, você vai emagrecer e diminuir a retenção líquida comendo à vontade no início. Essa é a proposta que eu tenho. E sim, alimentos exercem efeitos terapêuticos como se fossem medicamentos também. A Ivone Pimenta está dizendo, é muito difícil consultar com esses médicos bons pelo SUS. Parabéns, doutor Gabriel, estou adorando as informações. Então nós ficamos com a pitada do gostinho da segunda edição do nosso programa, que será na próxima segunda-feira. Nós fechamos durante esse mês agora, de novembro. Nós vamos tê-los aqui, tanto o doutor Gabriel como a doutora Sabrina Ribeiro, que é dermatologista, estará aqui na próxima quarta-feira. Doutor Gabriel, muito obrigado pela primeira entrevista. Seja bem-vindo aqui no nosso quadro de saúde, na Rede Lance FM. Fazer um cumprimento aí a toda a sua equipe e deixe o senhor à vontade para as considerações finais. Muito obrigado a vocês pelo convite, obrigado por abrir espaço para uma informação que agrega tanto valor e que poucas pessoas ainda conhecem essa linha de cuidar da saúde, de pensar em endocrinologia, em nutrologia, em dermatologia, até em transplante capilar, em várias outras estratégias novas que têm surgido para resolver dores que as pessoas convivem. Vai ser um prazer estar aqui às segundas-feiras compartilhando conhecimento com essa população tão nobre, tão caridosa que é a população da cidade de Formosa. Obrigado a vocês, espero vocês também no Instituto La Santé. Em breve estaremos inaugurando aí em até 30 dias essa clínica aqui no centro de Formosa para poder receber vocês aí com todo o acolhimento, um atendimento humanizado, um atendimento profissional, uma seriedade com a sua saúde e ter acesso às mais novas tecnologias aí que a gente tem de medicina americana e europeia em termos de conhecimento e também de procedimentos. Gente, ficou algumas perguntas aqui para a semana que vem. O Gesiel já está perguntando para a semana que vem. Pergunte ao médico qual o efeito das fibras no organismo humano, quais também os benefícios. Fábio JR, pergunta aí qual seria o remédio e alimentação para limpar o organismo. Como fica salvo aqui no YouTube e no Facebook, tá certo? Depois a equipe ou o próprio doutor vai poder responder vocês, mas na próxima segunda-feira, às 7h30, nós temos um outro compromisso aqui com o doutor Gabriel e você pode acompanhar a partir de hoje. 8 em ponto, já eu volto. Vai estrear aqui na Lance também o quadro OAB por Elas após o comercial. Não saia daí. Esta é a Associação Comunitária Formosense de Apoio à Cultura Rádio Lance FM, canal 251, frequência 98,1 FM, situada na Avenida Tancredo Neves, número 650, cidade de Formosa. Lance FM, apoio cultural. Goianão Pneus e Centro Automotivo Goiano. Fale com o compadre Igor ou Zé Rosa. O compadre Igor não perde negócio. Pneus 175-6513 ou 175-6514 a partir de R$240. Pneus Michelin, nacional, importado Remold. Pneus Aro 15 a partir de R$250. Fale com o compadre Igor e revise o seu veículo. Correia dentada, escape